Fala moçada, sou o professor Beto Brito e nessas férias eu estou trazendo para vocês dicas do que fazer nesse momento de lazer, de tranquilidade. Então é o seguinte, pessoal, 5 livros indicados para você ler em 2020, de boa? Vamos ao número 5. Muito bem, pessoal. O número 5 é um clássico, Dom Casmurro. Muitas pessoas devem dizer, professor, mas eu já li esse livro. Só que esse livro é uma surpresa sempre que você lê novamente. Machado de Assis é um autor exemplar, respeitado internacionalmente. Essa história é cheia de mistério, cheia de questionamentos e cada vez que você vai amadurecendo, você vai tendo um olhar diferente com relação a esse livro. Então, eu sugiro uma nova leitura de Dom Casmurro. Caso você não tenha lido, vá se deliciar com Dom Casmurro de Machado de Assis, que é a misteriosa história de Bentinho acusando Capitu de tê-lo traído. E aí, aqueles velhos questionamentos que você pode muito bem ver aqui em outras aulas, porque eu não vou dar spoiler, não é isso? Então, número 5, Dom Casmurro, Machado de Assis, sempre uma boa leitura. O número 4, pessoal, é um livro fantástico de Graciliano Ramos. Olha ele aí, Angústia. Na verdade, pessoal, Angústia é um livro não muito popular do autor, só que ele quebra regras, ele quebra paradigmas. O autor, que é sempre visto como um autor regional, fez essa obra urbana. O autor, que é sempre visto como um autor muito social, fez essa obra psicológica, trabalhando com o drama da traição, a angústia de um homem traído, que quer se vingar de qualquer forma. É um texto pesado, um texto denso, bastante psicológico e que você tem que ler. Então, a minha dica é mudar a visão de Graciliano Ramos em 2020. Vamos sair do velho Vidas Secas e vamos investir em Angústia, um livro que abre espaço na década de 30 para aquilo que mais adiante Clarice Lispector vai fazer na geração de 45. Então, ó, fica aqui a dica, livro exemplar, uma história de traição, uma história de angústia, uma história de vingança, história de assassinato. Fantástico livro de Graciliano Ramos, Angústia. A dica número 3, pessoal, é fantástica. Vamos agora para o mundo da poesia. Paulo Leminski com seu famoso livro Toda Poesia. Mas, professor, Paulo Leminski não é um autor que é classificado como poeta marginal? Como você diz famoso livro? Na verdade, pessoal, ele se enquadra como poeta marginal, se destacou na literatura contemporânea dentro dessa perspectiva da poesia marginal mesmo, um autor até um tempo muito desconhecido, morreu inclusive desconhecido na década de 80, só que em 2015, seu livro Toda Poesia, que como o nome já diz, é a reunião de toda a sua produção poética, uma produção muito versátil, uma produção de muitos temas variados, de grandes estilos, porque você vai encontrar desde haikais a poemas irônicos, poemas sentimentais. Então vale a leitura. Toda Poesia foi um best-seller em 2015. Professor, um poeta marginal best-seller? Ele foi considerado o livro mais vendido de poesia do Brasil em 2015. E aí, então, o Paulo Leminski sai da condição de poeta marginal para um poeta popular nessa contemporaneidade. Então, foi tarde demais, né? Porque o poeta já estava morto. Ele morreu na década de 80. E aí, então, esse livro passa a ser aclamado pelo público e pela crítica. Autor exemplar, você vai gostar muito de ler Toda Poesia. Nossa dica número 2 é um livro fantástico chamado Dois Irmãos, de Milton Ratum. Professor, já ouvi falar desse livro. Na verdade, você deve estar lembrando de uma série que passou na Globo, porque ela foi transformada, certo, em roteiro televisivo e que fez muito sucesso. Então, se você ficou curioso devido àquela série que passou, você vai adorar o livro. É um livro fantástico, enxuto, poético, cheio de dramas psicológicos, tratando de traição, de uma briga, ódio entre irmãos libaneses que moram em Manaus. Então é uma história fantástica. Então guarde um tempinho de 2020 para ler o livro Dois Irmãos, de Milton Ratum, uma das obras mais elogiadas da literatura contemporânea brasileira. Agora é nossa dica número 1. Seguinte, pessoal, quem esperou até aqui agora vai ser agraciado com uma obra fantástica que você não pode deixar de lado, certo? Quarto de Despejo. Essa é a nossa dica número 1. Carolina Maria de Jesus,
A autora era desconhecida até o lançamento dessa sua obra, que foi lançada em 1960, mas que é bastante atual. Uma mulher negra, favelada, mãe solteira. Galera, ela escreveu diários, mais de 20 diários, de 1955 até 1960, e esses diários dessa condição de vida precária viraram um livro chamado Quarto de Despejo, um livro poético, social, uma visão muito realista do dia a dia na favela do Canindé, em São Paulo. Então, essa é a nossa dica número 1. Você tem que ler Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, obra exemplar. Espero que vocês tenham gostado de nossas dicas. Esses são os 5 livros que você não pode deixar de ler em 2020. Aproveita as férias, investe nessa leitura maravilhosa e não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Curte também, compartilha em suas redes sociais. Falou, tchau, tchau!